Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 6. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 25 até o 29. Está escrito assim: Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: O que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Amados, nós vemos aqui no capítulo 6 de João a primeira multiplicação dos pães e toda a multidão que viu, que se saciou ali com aqueles pães, com aqueles peixes que foram multiplicados, eles foram atrás no dia seguinte, foram atrás de Jesus. Quando viram que Jesus não estava ali, já tinha saído dali, eles pegaram seus barcos, foram atrás de Jesus, foram até Cafarnaum atrás de Jesus e chegando lá perguntaram para Jesus assim: Como, mestre, quando que o senhor chegou aqui? E aí Jesus declara esses versículos que nós acabamos de ler. E é interessante que Jesus fala para eles, né? A verdade é que vocês estão me procurando não simplesmente porque vocês viram os sinais milagrosos, mas porque vocês comeram os pães e vocês ficaram satisfeitos. Aí vem Jesus e diz assim para eles: não trabalhem pela comida que se estraga. Ou seja, vocês estão correndo atrás de mim somente para saciar a fome natural de vocês. Mas eu quero dizer para vocês não trabalharem por isso, mas para vocês trabalharem pela verdadeira comida, aquela que permanece para a vida eterna, a qual eu darei a vocês, a qual o Filho do Homem, ele declara assim, né? A qual o Filho do Homem dará a vocês. E então aquelas pessoas perguntaram o que nós precisamos fazer para realizar as obras de Deus, as obras que Deus requer. E a resposta de Jesus é muito simples. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. E é interessante que depois disso Jesus começa a falar que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu e a multidão fica irritada com Jesus. Alguns seguidores de Jesus, discípulos que vinham seguindo Jesus, abandonam Jesus por causa da mensagem dele, a ponto de Jesus ter que olhar para os 12, aqueles mais próximos, e dizer: Vocês também querem ir? Vocês estão a fim de ir também? Mas aí Simão Pedro responde: Senhor, para quem que nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então, Jesus nos revela aqui, amados, que o que ele veio trazer para nós é um modelo de vida muito diferente do que os judeus daquela época estavam acostumados e trazendo para nossa realidade de hoje um modelo de vida muito diferente da que nós estamos acostumados aqui nesse mundo. Quando Jesus disse para aqueles homens: Vocês só vieram porque eu ofereci a vocês uma comida que saciou vocês. Mas eu não quero que o empenho de vocês, o trabalho de vocês, seja correr atrás desse tipo de comida, a comida que perece, a comida desse mundo aqui. Mas eu quero dizer para vocês que vocês precisam trabalhar, se esmerar, se esforçar pela verdadeira comida, aquela que eu darei a vocês. E nós vivemos a época em que essa comida já foi nos dada, que é a própria vida de Cristo Jesus, é o que ele explica nos versículos posteriores. Aquele que comer da sua carne e beber do seu sangue tem a vida eterna. É claro que isso não é literalmente, né? Ninguém comeu a carne de Jesus ou bebeu do seu sangue. Isso é o que significa a carne dele moída, morta naquela cruz e o seu sangue derramado, dando a vida por nós, nos libertando do domínio do pecado e da morte, trazendo uma vida que não é somente uma vida terrena, mas é uma vida eterna.
E a partir daí, o conselho, o mandamento, não é nem conselho, é o mandamento de Deus para nós é que nós não devemos trabalhar pelas coisas terrenas, simplesmente por aquilo que nos sacia aqui nessa terra, mas devemos trabalhar pela verdadeira comida, pelo verdadeiro alimento, que é a vida de Cristo Jesus. Por isso que a obra de Deus é crer naquele que ele enviou. E crer, amados, não é simplesmente declarar com a nossa própria boca. Isso faz parte do crer. O declarar com a nossa própria boca que nós cremos, que nós temos fé em Jesus Cristo, faz parte de um todo. O crer em Jesus significa um caminhar em obediência a Ele. O que o apóstolo Paulo descreve como a obediência que vem da fé. O que o apóstolo Paulo nos descreve como a vida no Espírito e pelo Espírito. Nós sendo conduzidos, guiados, instruídos, ensinados pelo Espírito Santo de Deus. Não fixando os nossos olhos nesse mundo aqui para dedicarmos a nossa vida, ou seja, trabalharmos simplesmente em prol das coisas desse mundo. Por isso que Jesus, ele declara que nós não devemos nos preocupar com o que comer, com o que vestir, com o que beber, porque o Pai Celestial sabe que nós precisamos dessas coisas e por isso nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o Senhor mesmo vai acrescentando todas as coisas. Isso significa o que, amados? As nossas escolhas. Como nós temos vivido nessa terra aqui? Nós temos trabalhado simplesmente para satisfação terrena ou nós temos trabalhado como um propósito, sabendo que nós fazemos parte do reino de Deus? Amados, tudo que nós fazemos deve ser como ao Senhor. Nós não pertencemos a esse mundo aqui. Nós estamos aqui como peregrinos. Então, não importa onde nós trabalhamos, não importa a profissão que nós temos, não interessa isso, né? Muitas pessoas leem a Bíblia e pensam nessa vida de dedicação exclusiva a Deus apenas para pastores, apenas para missionários. Não, amados, todo cristão, todo aquele que crê em Cristo Jesus, a sua vida é uma vida de rendição a Deus, é uma vida para a glória de Deus. Lá no seu trabalho, na profissão que Deus colocou para você, aonde você estiver, é para que você viva realizando a obra de Deus, que é o quê? Crer naquele que ele enviou, que é Jesus Cristo. E como que nós fazemos isso na prática? Deixando o Espírito Santo de Deus guiar a nossa vida. Sabe, amados, nós não devemos fazer as nossas escolhas fundamentadas nas coisas terrenas. Não devemos fazer as nossas escolhas fundamentadas simplesmente no ganho financeiro ou então na satisfação da carne. Não devemos fazer as nossas escolhas fundamentadas na visão natural, humanista. Não devemos fazer isso. A obra que Deus requer de nós é simples, é crer em Jesus Cristo. Só que a vida daquele que crê não é simplesmente da boca para fora. É uma vida que revela que de fato nós cremos. Veja que quando Jesus começou a falar, vocês precisam se alimentar de mim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquelas pessoas acharam as palavras de Jesus duras demais. Não são palavras duras, nós não suportamos isso. E hoje em dia não tem sido diferente. Muitas pessoas não têm suportado ouvir as verdades de Deus. Por quê? Porque querem continuar satisfazendo apenas as coisas naturais, apenas a carne. Trabalham apenas para uma satisfação própria, para uma satisfação do ego. Quantas pessoas buscam uma profissão, um emprego, um trabalho, fazem as suas escolhas em seus investimentos simplesmente olhando para esse mundo natural. O que eu vou ganhar com isso? Não perguntam a Deus, não conversam com Deus, não têm comunhão com Deus por meio do seu Espírito para seguir a direção de Deus. Quantas pessoas casam-se não por propósito, mas simplesmente para uma satisfação da carne? Quantas pessoas tomam as suas decisões financeiras, emocionais, profissionais, materiais, tudo fundamentados apenas nesse mundo aqui?
apenas nessa vida aqui. Amados, é isso que Jesus está falando aqui para esses homens. Ei, não trabalhem pela comida que se estraga, mas trabalhem pela comida que permanece. Ou seja, tudo que vocês fizerem, todas as obras que vocês realizarem aqui na terra, façam direcionados por Deus. Façam através do Espírito Santo de Deus. Façam como quem crê em Cristo Jesus. Amados, eu e você, nós precisamos nos tornar cada vez mais diligentes nessa verdade. Sabe, amados, todas as decisões que nós precisamos tomar, que nós coloquemos diante do Senhor, recebendo a instrução do Senhor, para que em tudo nós vivamos para a glória dele e possamos realizar o propósito dele para as nossas vidas. Muitos daqueles discípulos não suportaram a mensagem de Jesus e o abandonaram, foram embora. E muitas vezes, hoje em dia, muitos não têm suportado a mensagem de Jesus, a mensagem da santificação, a mensagem de abandonar o ego, de abandonar o orgulho, o egoísmo, o viver apenas para si mesmo, abandonar tudo isso e viver em prol do reino e satisfazer a vontade de Deus e se render em humildade ao Senhor, em retidão, em santidade. Muitos têm rejeitado essa mensagem, não querem essa mensagem e acabam sendo iludidos, enganados com uma mensagem que não é o verdadeiro evangelho e acabam seguindo tantos mestres, falsos mestres por aí que oferecem um evangelho mais suave, vamos colocar assim. Amados, que eu e você, nós possamos de fato viver tudo que Jesus Cristo conquistou para nós, que nós sejamos participantes de fato do seu corpo e do seu sangue. Amados, Jesus veio e morreu por nós, morreu em nosso lugar para nos dar vida. Não a vida que esse mundo dá, mas a vida eterna, uma vida que é completa, uma vida que está cheia do Espírito Santo de Deus, uma vida que pertence ao reino de Deus. Sabe, amados, que eu e você, nós paremos de olhar simplesmente para esse mundo aqui, desejando ardentemente as coisas desse mundo aqui, que nós possamos deixar isso para trás e possamos nos alinhar com o propósito de Deus para nós, com o propósito pessoal de Deus para nós, porque Deus tem um propósito como um todo para a sua igreja, mas Deus também tem um propósito pessoal, individual, aquela vontade de Deus para cada um de nós, que nós possamos nos alinhar a essa vontade de Deus, sabendo que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável. A única obra que Deus requer de nós é que nós creiamos em Cristo Jesus, e o crer significa segui-lo, significa obedecê-lo, significa se sujeitar a ele. Não simplesmente declarar da boca para fora que eu creio em Jesus e amanhã, quando eu precisar tomar uma decisão, eu esqueço de Deus e só penso em mim mesma, no que vai ser bom para mim, nos meus lucros, no que é bom, o que eu vou fazer que seja bom somente para mim, para minha família, e esqueço de todo o resto. Não, amados, o Senhor deseja que nós de fato vivamos a vida do reino de Deus. E mais do que nunca, amados, nós estamos vivendo um momento de decisão. Decisão, Jesus está às portas. Nós temos visto, todos os sinais nos mostram. Nós sabemos que está muito próximo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos nos decidir. Vamos continuar vivendo como se pertencêssemos a esse mundo aqui? Ou vamos de fato nos render a Deus, nos entregar a Ele e permitir que Ele conduza as nossas vidas? Vamos continuar alicerçados nos prazeres que esse mundo oferece? Ou vamos deixar Deus guiar a nossa vida, conduzir a nossa vida em santidade, em retidão, para que o nome dele seja glorificado? Vamos continuar querendo a aprovação das pessoas em tudo? Ou vamos simplesmente nos render a Deus e desejar apenas a aprovação dele? Ah, amados, nós temos vivido um tempo de decisão.
decisão. Ser cristão de fato, de verdade, não apenas da boca para fora, mas ser cristão, um seguidor de Cristo, um discípulo de Cristo Jesus, aquele que revela a vida de Cristo. Nesse tempo em que nós temos vivido, tem sido motivo de escárnio. As pessoas zombam de nós, riem de nós. Quando nós nos colocamos, quando nós nos posicionamos em relação a todos os assuntos, dizendo eu confio em Deus, eu creio em Deus, eu ajo assim, eu faço assim, as pessoas riem da nossa cara. As pessoas zombam de nós, mas nós precisamos nos posicionar como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, como filhos de Deus. Não podemos ser aqueles homens que seguiam a Jesus até que veio uma palavra dura e eles não conseguiram suportar aquela palavra e abandonaram Jesus. Não, nós vamos seguir assim como o apóstolo Pedro que disse: Senhor, para quem nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem o que nós precisamos. Amados, que eu e você tenhamos esse coração, que nós permaneçamos firmes, que nós não comecemos a ceder por causa da opinião dos outros. Sabe, amados, nós temos vivido um tempo em que as pessoas querem ditar como nós devemos viver. E as pessoas que vivem de uma forma diferente do que esse mundo tem imposto, elas são perseguidas, elas são zombadas, elas são escarnecidas. Mas nós precisamos nos posicionar firmes no Senhor. Firmes no Senhor. As pessoas querem ditar as regras de como nós devemos viver. Isso já invadiu a igreja, amados. Isso já está dentro, quando eu falo igreja, é do sistema eclesiástico. Porque a verdadeira igreja, ela permanece firme no Senhor. Ela não apenas declara da boca para fora que crê em Cristo, mas ela vive a sua crença. Sabe, amados, quantas e quantas pessoas hoje vivem de qualquer jeito, burlando as leis. As pessoas vivem imorais. Quantas e quantas pessoas cedendo a todo tipo de engano, de pecado. A imoralidade tem se alastrado. Se você se mostra de uma forma firme, santa diante de Deus, em relação a essa parte, as pessoas zombam de você. As pessoas riem de você, o mundo mudou, não é mais assim. E eu estou falando de pessoas que se dizem cristãs. Pessoas que se dizem cristãs, porque o mundo já está perdido mesmo. O mundo está lá fora, está vivendo do jeito que eles acham que é a liberdade que eles têm. Toda a liberdade possível. Aceitar como eu sou, viver a felicidade, a alegria de viver o que eu quiser viver. Esse é o mundo, mas isso tem se infiltrado dentro do sistema eclesiástico. Mas nós, como filhos de Deus, não podemos nos deixar amoldar a isso, amados. Nós precisamos permanecer firme nas palavras do nosso Deus. Como o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, ele disse: não cedam o corpo de vocês para a imoralidade. Vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Vocês devem se santificar e não ceder à imoralidade. Sabe, amados, a palavra nos diz: não mintam uns aos outros. Nós sabemos que o pai da mentira quem é? O diabo, Satanás. Mas sempre falem a verdade uns para com os outros. A palavra vai nos direcionando: dê a César o que é de César, ou seja, não tente burlar as leis para benefício próprio. Dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, Deus nos ensina, através da sua palavra escrita, o modelo de vida que ele tem para nós. E é esse o trabalhar que Jesus diz aqui: não trabalhem para esse mundo aqui, trabalhem para a verdadeira comida. Trabalhem em prol do reino de Deus. E como que nós fazemos isso na prática da nossa vida? Fazendo o que é certo, o que a Bíblia nos ensina a fazer, sabendo que tudo que nós fazemos é como se estivéssemos fazendo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, que eu e você tenhamos a firmeza desse estilo de vida, de não nos rendermos ao modelo de vida que esse mundo tem colocado diante de nós, uma liberdade que não é a verdadeira liberdade. O mundo chama de liberdade o que a Bíblia chama de libertinagem.
Nós precisamos viver a liberdade de Cristo, que é uma verdadeira confiança nele, um posicionamento em que nós ficamos firmes em Cristo, sabendo que ele nos sustenta, que ele nos dirige, que ele provê todas as coisas, que ele é que abre portas, que ele é que nos direciona. Amados, que eu e você nós possamos viver assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que nós sejamos diligentes em nossa vida cristã, servindo de fato ao nosso Senhor Jesus Cristo, se alimentando de fato do verdadeiro pão, da verdadeira comida, que são as palavras do nosso Senhor. Mas que eu e você nós possamos cada dia mais mergulhar na comunhão com Deus, no estudo das Escrituras, numa vida de oração. Amados, que eu e você não cedamos às pressões desse mundo aqui. O mundo vai fazer muitas pressões, muitas pressões. E como está escrito em Apocalipse, no capítulo 3, quando nós lemos sobre a igreja de Laodiceia, é uma igreja que se amoldou ao estilo do mundo, ao estilo de vida do mundo, muito preocupado com as coisas terrenas. Que eu e você não sejamos assim. Em nome de Jesus, que nós permaneçamos firmes e fiéis, assim como a igreja de Filadélfia, que está escrita ali em Apocalipse, uma igreja que persevera na palavra, que persevera na comunhão com Deus, uma igreja que não cede aos enganos do mundo. Amados, que eu e você, nós permaneçamos fiéis e firmes, nos alimentando da verdadeira comida e trabalhando em prol do que é verdadeiro, não das coisas terrenas e naturais, mas do reino de Deus, trabalhando em prol do reino de Deus, vivendo a vida de um verdadeiro filho de Deus, que é crendo no Senhor Jesus Cristo. E como eu mencionei no início do áudio, crer não é só declarar, o declarar faz parte do crer, mas o crer completamente é viver em obediência ao Senhor, é seguir as verdades do Senhor, é seguir as instruções do Espírito Santo, é deixar o Senhor nos guiar para a glória dele. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento, obrigada pela tua exortação. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder. Pai, nos ajuda a nos posicionar nessa época em que as pessoas estão cedendo a esse estilo de vida do mundo tão libertino, tão natural, tão terreno. Ajuda a mim e aos meus irmãos permanecermos firmes em fé na suficiência de Cristo Jesus, vivendo uma vida de santidade, de retidão, de justiça. Nos ajuda a não cedermos às pressões desse mundo, nos ajuda a não querermos simplesmente a aprovação das pessoas, mas queremos apenas a sua aprovação. Nos ajuda, Pai. Nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a sua glória. Nós queremos, como está escrito, aguardar o Senhor, vivendo em santidade, vivendo em retidão. Queremos que o Senhor nos encontre santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação. Pai, em nome de Jesus, nos fortalece, nos ajuda dia após dia após dia. Nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Jesus. Nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós e para a sua glória. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.